Salve pessoal, boa noite aí. Vou estar começando aqui uma live, tá? Hoje eu tô fazendo no domingo, mas provavelmente aí vou fazer sempre numa segunda-feira, tá bom? Então a gente vai comentar alguns pares aqui. Eu vou acompanhar com vocês aí alguns pares durante esses dias, beleza? Então normalmente vai ser o Chá USD, que é o ouro, tá? Mais conhecido aí. Vamos analisar o Euro USD, o USD CAD, o GBP-JPY, tá bom? O SDJPY e o GBP-USD. São os mais importantes aí que eu acho, no meu ver, tá? Através deles a gente consegue ter uma base de movimentos de outros pares aí também, tá? Mas é os principal, pra gente também não falar de todos aí, vou falar um dos melhores que eu acho que movimenta bem na nossa semana, beleza? Então começando aqui pelo gráfico diário, tá bom? Vou comentar sempre gráfico diário, posso ir até semanal, mas o foco vai ser 4 horas ali entre 1 hora, beleza? Mas a gente, qualquer coisa, rever alguma coisa aí de outros tempos gráficos, tá bom? Então, beleza. Só pra gente adiantando aqui, a gente tem uma tendência aí muito forte de alta, teve, né? Até aí 2020, mais ou menos, ok? A partir disso ele começou a fazer um movimento de queda, tá? Então, foi esperado aí, nesse movimento de queda, um movimento bem amplo, tá? Aqui ficou meio indeciso, mas ainda não perdeu o topo, então continuou seu movimento aí de baixa. Aqui também ele não perdeu o topo anterior, então movimentos ainda de baixa estão acontecendo, ok? Provavelmente ele pode vir buscar essa região, tá? De 18,70 1780, mas é só um número, tá? Mas os 1870 é um número preciso aí que a gente tem, ok? Então, mais para frente aí eu vou tratar de números psicológicos com vocês, mas é interessante a gente ficar de olho nesse preço. Se ele chegar e passar para cima desse preço, acredita aí que a gente vai ter uma alta bem significativa. Caso ele venha aqui, ele pode voltar aí o movimento dele de baixa no gráfico diário, ok? Para mim fazer uma compra mais específica, estava esperando ele vir um pouco mais abaixo, tá bom? Então ainda ele tem essa puxada, provavelmente ele venha buscar aqui 50% até esse número aqui e cair novamente até buscar esse 17,11, 17,10, mais ou menos aqui embaixo, tá? É um preço bem legal, bem interessante para a gente também ficar de olho. Mas falando aí do gráfico mesmo, gráfico de 4 horas, ok? A gente vai ter algumas coisas que eu marquei, tá? Ele veio numa baixa, certo? Tivemos aí oportunidades. Fez uma acumulação, então por isso que eu estou esperando ele vir nesse 18,70 por volta aí do 18,56, tá? 18,50 aqui também. Então são resistência muito forte que a gente tem no mercado, tá bom? Então provavelmente eu vou esperar essa zona. Por que essa zona eu deixei demarcada? Porque é uma zona de briga, ok? Então, quando ele faz esse movimento de baixa, ele faz essa acumulação. A maioria das acumulação é uma zona de briga, ok? Então, aonde estão decidindo aí se vai para compra ou para venda, se é alta ou baixa, ok? Então, através desses movimentos são muito significativos para a gente. Normalmente, quando acontece esse tipo de movimento, que nem ele perdeu o suporte dessa acumulação, fez um candle muito grande. A gente vê que tem força desse candle, ok? Então, nesse candle aqui, ó, tem muita força nele. Não vou entrar em detalhe, tá? Mas a gente consegue ver que tem um gap em aberto, tá? Então, dentro desse gap aberto, provavelmente esse preço ele pode vir a buscar aqui até fechar essa força, ok? Então, por isso que esse número para mim é bem importante, 18,56, 18,70, para mim fazer uma venda aí futuramente, se isso acontecer. Mas está acontecendo um padrão bem interessante aqui, tá? E eu não ignoro isso. Então o que ele tem? Também tem acumulação, faz um rompimento falso, ok? Que a gente chama de spring. O spring ele pula aí stops, certo? E faz esse movimento aqui errático, esse movimento aí que a gente odeia.
tira nós da operação normalmente. A gente está comprado por aqui, tira nós e volta o movimento normal, tá? Nesse momento, eu estou esperando ele fazer isso daqui, tá? Para buscar o nosso preço. Então, a gente vai ter essa movimentação essa semana, caso ele venha até essa baixa. Para mim, essa compra é bem interessante. Se ela perder o fundo, para mim, já não significa nada, nós está de fora da operação. E ver outra oportunidade, toma stop, é normal. Fechou? Mas vai ter uma acumulação aqui também, a gente consegue ver através dessa acumulação, se a gente consegue prever aqui até um ombro, cabeça a ombro, futuramente, pode acontecer essa semana, perdendo esse fundo aqui, o pescoço, já dá para vender, pelo menos buscar 1 para 1. Então a gente está falando aí, mais ou menos aí, de 2.000 pontos, tá? Então bem bacana aí, a gente tentar pegar essa oportunidade de venda para depois fazer uma virada de mão aí pela compra. Caso ele estoure direto, ele vai virar modo rompimento aí, então vai fazer rompimentos atrás de rompimentos até buscar o nosso preço lá que a gente espera, 18,56, 18,70, para depois começar a fazer um movimento de baixa, perca de fundo e aí começar a declinar, ok? Então através desse movimento aqui, eu vou esperar, tá? Que ele aconteça. Então vou deixar até demarcado aqui pra gente. Perda dessa resistência. Acreditamos que ele vai bater lá os 18,56. E a perda desse suporte aqui, vou deixar até um pouquinho mais abaixo, ele vem bater aqui por volta do 18,66, tá? Mais preciso aí, a gente vai ter a ajuda da Fibonacci, tá? Então a gente marca uma Fibo desse fundo. Ao último topo que ele está deixando aqui, tá? Não é exato esse topo porque ele pode subir, então a gente pode ir demarcando mais, tá? Quem sabe usar FIBO aí já vai ter uma ideia. Então por volta aí dos 17,70, 836, 835, tá? Acredito que é uma região muito boa aí de fazer uma compra a partir desse preço aqui, ok? Então a gente vai colocar um stop no fundo, se perder fundo a gente está de fora, aceita e fica aí de fora da operação e espera outra oportunidade. Então para o ouro eu vou esperar esse movimento, tá? Quem acreditar, achar alguma oportunidade aqui numa hora, 5 minutos, 15 minutos, pode fazer essa venda até chegar a esse preço, para depois a gente acreditar na compra e depois podemos acreditar na venda aí desse ativo. Então vamos acompanhar aí essa semana que vem também, essas oportunidades que pode ter. Eu sei que tudo isso eu falei, pode ter esses movimentos, mas no decorrer da semana a gente vai tendo confirmação desses preços, ok? Então, através desses movimentos, vai confirmando para a gente o que a gente deve fazer. Então, não é achismo que a gente vai fazendo qualquer coisa e vai vendendo de qualquer jeito, beleza? Então, a gente vai pegar posições, vai ver, analisar o gráfico, que nem a gente está fazendo agora, e pode prever esses movimentos. Então, através desse movimento aqui, perdendo esse fundo, acredito que ele vem aqui nos 71, 78 aí de FIBO. Através desse preço, ele pode vir aqui buscar o alvo de 61. Aí aqui a gente vai ver o que vai fazer. Se vira mão, continua comprado, a gente vai ver o que vai fazer quando ele chegar por esse preço. Beleza? Caso não aconteça esse movimento de baixa, esse micro movimento que a gente espera, ele pode expandir direto aí e a gente esperar por uma baixa mais. Então dá para fazer também uma compra a partir desse rompimento, tá? Pelo menos 1 para 1 aí, acredito que ele vai fácil. Então uns 2.000 pontos, 1.500 pontos, dá para pegar tranquilamente, pegando 1 para 1. Beleza? Mas o risco vale o retorno, então se você arriscar aí, por exemplo, $100, vai ter um custo aí também de $100 negativo, certo? Ou positivo também, tá? Então, seu risco vale o seu retorno aí, então a gente tem essas possibilidades de fazer essa operação, tá? Eu aguardo esse melhor preço porque arrisco pouco e ganho mais. A gente vai vendo aí durante a semana. Pro ouro, eu acredito nesses movimentos, ok? Já o euro USD, tá? Tô esperando um ponto bem importante. Diário, tá? Acredito muito nesse preço que ele veio agora,
tá? Então a gente teve uma puxada bem significativa aí nesses últimos períodos. Teve uma baixa, quem conseguiu pegar aqui, na época eu estava dentro, consegui pegar esse movimento e depois consegui pegar esse movimento aqui de queda também. Até postei no meu Instagram, quem me acompanha viu esses movimentos que a gente conseguiu pegar. Então esses movimentos aqui, acredito que tem um movimento de alta até chegar a esse preço para ele começar a decidir o que pode fazer, ok? Porque se a gente for ver movimentos de alta acontecendo, tá? Eu sei que agora ele vai ficar em um triângulo, ok? Então nesse triângulo aqui a gente vai esperar mesmo por esse movimento de quebra. Aqui a gente vai ter uma outra venda, caso expanda, aí sim, movimento muito claro de alta. Mas essa zona de briga aqui vai acontecer no nosso dia a dia normal, tudo bem? Então, beleza, pensando nesse triângulo, tá? A gente já vai acreditar que esse movimento ele pode subir até mais ou menos esse preço de 21.200, 21.500, ele pode vir aí exatamente nesses preços, tá? Então, só confirmando aqui com vocês, gráfico diário, 4 horas, ele já está numa região bem importante. Para mim, ele está numa queda, certo? Quem me acompanhou, pegamos aqui, dava para pegar aqui de novo e pegaria o preço aí em movimento, tá? Mas agora a gente analisa o que pode acontecer nesse momento. Para mim, esse topo é bem importante, tá? Através aí, quem estudou aí tendência, sabe que uma tendência ela é formada quando ela começa a perder topos e fundos. Então, a partir que ela começa a fazer topos e fundos ascendentes, a gente acredita aí que tem altas, descendente quando vai perdendo aí os fundos, certo? A gente acredita que pode ter uma baixa. Então, nesse caso, para mim essa zona aqui é bem importante, tá? Então, na perca dela, eu sei que pode gerar movimentos aí de altas, tá? Então, confirmando aqui, estamos numa zona de venda, ok? Então é bem claro a movimentação de força aí de venda, tá? Então você pode ver anteriormente que o mercado só cai. Mas, para quem me conhece aí, gosto de operar bastante, reversão de tendência. Então, por isso que eu estou esperando esse movimento acontecer, para mim ter uma certeza maior do que pode acontecer. Beleza? Então, para mim, mais exato, esse período aqui do gráfico de 4 horas, tá? É o melhor tempo aí que a gente tem. A gente vai esperar por esse movimento. Beleza? Caso você não queira esperar, 1 hora ele já está indicando aí que tem grande forças, certo? De baixa. Então, exatamente nesse período, a gente pode ter uma baixa, tá? Então, se 1 hora a gente já tem uma oportunidade bem aqui, bem clara. Então, oportunidade aqui a gente tem, tá? Dá para fazer a venda aí nesse momento também, tá? Colocar stop. Então, stop aí de 200 pontos. Podemos buscar aí 600 pontos. Um risco retorno aí de 3-1, ok? Então, é legal esse preço, tá? Por quê? No 4 horas ele indicou, dá para você até buscar muito mais, tá? Acredito que ele possa perder fundo aí se isso acontecer. Mas por quê? Isso no gráfico de 1 hora, ele mostra essa possibilidade, porque ele faz essa continuação de tendência, tá vendo? Perde topo e depois perde fundo de novo. Agora ele vem buscar a zona para depois perder fundo de novo, tá? 1 hora ele indica isso. O que pode acontecer nesse momento? Ele vir simplesmente buscar essa zona aqui, tá? Simplesmente deixar a gente no 0 a 0, quem vai fazer a venda aqui. Deixando no 0 a 0 a gente fica um pouco mais tranquilo. Mas o que ele pode fazer? Fazer esse movimento, buscar essa zona aqui embaixo, tá? De 18.400 por aqui. E tentar fazer esse movimento. Na quebra desse movimento aqui, dessa alta que teve, desse topo, eu acredito aí que aí ele vai fazer o que a gente espera no gráfico de 4 horas.
entendeu? Então, por exemplo, a gente vai ter aqui esse movimento aqui como um movimento muito mais forte, tá? Então, por agora, a gente vai pensar em venda, gráfico de 1 minuto, de 1 hora, mas quando chegar o gráfico de 4 horas, se ele perder esse topo aqui que a gente demarcou agora, aí sim a gente começa a acreditar na alta do ativo, tá bom? Então, claramente é venda aqui que a gente pode estar fazendo nesse momento. Beleza? Então, para o gráfico do euro, a gente vai ficar com essas possibilidades para a gente desenhar um pouquinho melhor aí, tá? A gente vai ter essa possibilidade de venda. Pode buscar até o menos 27, tá? Que na verdade seria meu alvo aí principal. Se não o zero aqui, se você quer buscar um 4 para 1, dá para buscar. Mais ou menos 27 aí é o ideal também, que eu buscaria aí tranquilamente. 5 para 1, quase 6 para 1 aí, dentro dessa operação de 1 hora. Tá? Então por isso que eu estou falando para vocês. Se vocês ver que ele chegou nessa zona, pode travar no 0 a 0, porque ele tem grande possibilidade de voltar no 0 a 0 e te estopar e depois fazer o movimento de 4 horas, que é um movimento muito maior. Tudo bem? Então, para 1 hora, eu vou ficar com essa opinião de venda. Caso ele perca esse topo aqui, tá? Para 4 horas, que é importante para a gente vai pensar em outra oportunidade. Então, pensando aqui no USD CAD, tá? 4 horas, a gente teve um movimento bem legal aí esse mês passado. Estava esperando um retorno dele, mas isso não aconteceu, tá bom? Consegui pegar até umas oportunidades aqui, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Então, vou excluir isso daqui para vocês enxergarem. Então a gente teve um movimento muito forte de queda, certo? Nesses últimos períodos aí, tá? Desde 2020 aí a gente vai tendo essa queda, mês passado, tá? Então a gente teve essa queda bem interessante. Através desse preço gráfico diário, eu acreditava que ele ia perder um desses topos. Então a mesma coisa lá que a gente está esperando no Euro USD para um gráfico aí de 4 horas, tá? Então, o que eu estava esperando? Ele perder esse topo aqui. É o que ele fez exatamente. Através da perca dele, ele gerou um esse engolfe, tá? Alguns chamam de clift, outros chamam de engolfe mesmo, tá? Então, aconteceu, formou esse doji, então já veio cobrindo, daria para comprar aqui direto e levar até lá em cima, tá? Então foi um preço bem bacana aí, com leituras de candles diário, tá? Então a gente também tem esses tipos de estratégia dentro do gráfico aí maior. Então, através desse preço, eu estou esperando ele vir fazer esse movimento para depois subir, tá? Mas antes disso, se ele não chegou na minha compra, que eu gostaria, certo? Ele está gerando vendas através de topos e fundos descendentes, tá? Então, topos e fundos menores que o anterior. Então, acredito aqui que tem uma grande chance aqui, ó, de ele fazer esse retorno essa semana, tá? Então, vou deixar demarcado aqui essa zona muito importante, como essa zona aqui muito importante que ele fez essa rejeição aí de preço, tá? Então, são zonas aí bem interessantes para a gente aí deixar demarcado durante a nossa semana, tá? Então, um gráfico de 4 horas aí para a gente ser um pouco mais específico, a gente vê, lembra que eu falei quando tem força? Acabei de comentar com vocês lá no ouro. Então, aqui tem força, tá vendo que tem força? Então, através desse movimento, ele faz esse fechamento, ó, e já volta, tá? Então, o que eu posso esperar aí por esse gráfico aí, no gráfico de 4 horas? A quebra desse movimento aqui, ok? Para mim, confirmar uma tendência melhor de baixa seria esse preço, ok? Então esse preço aqui seria o ideal para mim confirmar um movimento de baixa, porque ele quebra, faz esse movimento. Se a gente for ver, tem até uma linha de tendência aqui que é bastante interessante para a gente ficar de olho também. Mas não é o nosso foco aí de falar de linha de tendência hoje. Então, esperando essa movimentação, tá? Acredito que no gráfico de 1 hora, certo?
a gente pode ver que tem essas falhas aqui, tá? Então, através dessas falhas, a gente consegue identificar aqui que ele pode fazer o quê? Que tipo de movimento? Ele pode gerar esse tipo aqui de movimento, tá? Então, essa zona aqui também vai ser uma zona bem importante aí pra gente. Então, vou deixar demarcado de amarelo para a gente gerar uma tensão aí nessa semana. Então, o que pode acontecer no gráfico aí de 1 hora? Vou colocar 4 horas, mas gráfico de 1 hora pensando aqui. Ele pode vir fazer esse movimento e continuar um movimento de alta, ok? Então, a gente pode gerar esse tipo de movimento, caso você queira entrar aqui e ter uma compra bem clara. Tá? Então, o que pode acontecer dentro desse movimento? Também pode acontecer a perca do fundo que a gente espera no gráfico de 4 horas. Então, se ele perde o fundo, aí sim a gente acredita na baixa e tenta pegar o ativo aqui. Beleza? Então, essa vai ser a minha opinião aí para o gráfico do SDCAD. Para mim, 1 hora ainda a gente vai esperar bastante para ele chegar nesse movimento, ok? Através desse movimento de baixa aí que ele fizer até esse preço de 23.845 mais ou menos, tá? A gente vai acreditar que ele vai ter possibilidades de compra. Se ele perder esse fundo, 4 horas para mim vai ser o mais significativo aí para essa semana, beleza? Mas sabendo que ele já está em uma região muito importante aqui para começar a fazer engolfos, tá? E começar aí a declinar até vir buscar o nosso preço para depois ele tomar um rumo mesmo, se ele quiser ter esse tipo de oportunidade, beleza? Então, para mim, essa opinião aí do SDCAD. Já o JPY aí, certo? Deixa eu apagar os meus estudos aqui que a gente tem. Lixeira, certo? A gente no gráfico diário tá uma tendência forte de alta, tá? Então, a gente está pensando muito na alta aí do ativo. Então, mais ou menos nesse preço aqui, preço bem interessante. Se a gente traçar a FIBA aí do último fundo, tá? Do último fundo, ele vai exatamente aí no 71, deixando pavio, fazendo um engolfe, tá? Então, engolfando aí, tem possibilidade muito grande de chegar aqui nesse 160, 200 e 300, para ser específico, tá? 160 e 300 para ser específico. Então, tem grande possibilidade de gerar esse tipo de movimento aí no gráfico diário, ok? É algo que eu espero aí dos GBP. Então, através desse preço aí do gráfico diário, tá? 4 horas, para quem me acompanhou, a gente conseguiu pegar uma venda aqui, realizou tudo. Quando ele voltou, não consegui pegar a compra, tá? A compra estava naquela acumulação, certo? Mas não consegui pegar, estava esperando ele retornar aí, pelo menos no 15 minutos. Não veio, consegui fazer a venda novamente, que eu esperava essa venda. Fiz a venda, segurei bastante aqui, ficou bem delicado. A gente pensou em comprar, em vender aqui, mas segurei aí a venda, consegui aí pegar esse preço novamente. Realizei tudo nesse fundo aqui, mais ou menos, tá? Até postei lá no meu Instagram para vocês também visualizar. Então o que acontece? A gente vai ter uma linha de tendência aqui, ó, através desse preço, tá? Para quem já fez aula comigo sabe que eu falo de lags, tá? Então a gente vai ter outra oportunidade através dessa linha de tendência, ok? Então, qual que é o melhor topo que eu esperaria ele passar? Seria esse. Como ele já está uma zona muito grande, perdendo o topo, voltando, dá para a gente acreditar na alta do ativo, tá bom? Então, vamos esperar por esse movimento aqui de alta, ok? Então, se ele não gera esse movimento, a gente continua pensando na baixa do ativo. Por quê? A tendência é de baixa, bem clara, certo? Então, onde tem uma venda aqui para gente? Teria através desse topo e desse fundo, ok? Então, por volta dessa zona aqui, seria uma zona bem importante aí de briga nesse exato momento aí, para a gente estar realizando aí vendas, tá? E esperar que ele perca esse fundo.
Tomando um stop, perdendo esse topo, a gente acredita no gráfico maior aí, que pode ter essa possibilidade de compra. Beleza? Então essa visão aí para o GBP JPY. Já o SDJPY, tá? A gente também teve uma alta bem significativa aí nesses últimos períodos. Fiquei esperando esse gráfico voltar, nunca mais voltou, tá? Para quem me acompanhou aí durante esse tempo. Ele veio numa zona aí de 61, não gosto de fazer muita operação por essa zona, tá? Ó. Nem no 61 veio no 50, tá? Então esperei ele vir um pouco mais abaixo, mas acabei ficando de fora desse movimento, mas consegui pegar depois nesse movimento, certo? Com os meus alunos. E aí teve essa zona aqui também bem importante. Tentei fazer uma venda por volta desse preço, porque ele perde fundo, tá? Para quem acompanha eu, ele perde esse fundo aqui, para ser mais exato. Opa, ele perde esse fundo, ele volta nessa zona. Me deu chance aí de travar no 0 a 0, acabei travando no 0 a 0, comprei um pouquinho mais acima, tá? Veio no 0 a 0 e aí ele fez esse movimento de novo de alta e veio subindo cada vez mais, tá? Então agora pensando aí nesse momento o que pode acontecer, para mim ele tá em um movimento aí bem legal, um canal, certo? Canal aí de alta. Certo? Então, através desse canal de alta, a gente consegue perceber aí a quebra desse movimento por agora, tá? Onde a gente pode encontrar possibilidades aí de compra, tá? Possibilidades de compra a gente vai ter aí no gráfico diário, tá? A gente está falando gráfico diário. A gente vai ter possibilidades de compra por volta aí dessa zona aqui, 78, 71, vou deixar mais específico aqui dentro dessa zona aqui embaixo. 4 horas, passei em específico, ele está fazendo a quebra desse fundo, então eu estava esperando muito aí, semana passada, a quebra desse fundo, tá? Mas também estava esperando ele voltar na zona que eu gostaria, certo? Que é uma zona aqui um pouco mais acima. Então, para a gente estar esperando esse movimento, para mim vai ser bem significativo se ele vir aqui dentro desse movimento entre a zona de 111, tá? 0,50, 0,40 aqui, 111 200, tá? 111 aí 891. Onde você quiser aí vender, acredito que essa venda seja bastante interessante aí para o nosso começo dessa semana, tá? Então, continuando esses movimentos, a gente tem essa possibilidade de ele vir no gráfico diário aqui para fazer essa alta. Mas acreditamos que ele pode vir aqui, né, fazer esse tipo de movimento e aí depois buscar isso daqui para depois a gente tentar comprar em gráficos maiores. Beleza? Então, para compra eu não enxergo nada, a não ser se a gente diminuir aí para gráfico de 1 hora, mas não é muito meu interesse nessa estratégia, tá? Então vou ficar aí com a análise mesmo diário e 4 horas. Diário a compra e 4 horas a venda aqui por volta desse preço. Fechou? Então, o último aí que a gente vai analisar, tá? É o GBP USD. Então, dentro desse período, até formei algumas linhas aqui. Deixa eu apagar. Então, dentro desse período aí, certo? Estava analisando com vocês, tá? A semana aí. Foi até no começo da semana, até cheguei a mandar para vocês no dia 6, tá? Então a gente teve essa possibilidade. Então, gráfico de 1 hora eu comecei a enxergar essa estratégia. Então, se foi gráfico de 1 hora, a gente consegue enxergar aqui através desse movimento. Então, foi por volta aqui desse preço, mais ou menos aí, que eu esperei, tá? Se vocês quiserem que eu confirmo, foi por volta aí do 38.200 mais ou menos. 38.200. Por aqui, ó, foi esse preço aqui que eu tava mais de olho, tá? Mas perdendo todos os topos aqui é o que importava para mim no momento.
independente aqui de onde seja o topo, tá? Então, ele veio no movimento de baixa 1 hora, para mim bem claro, então esperei por esse movimento, tá? O que eu fiz? Eu gerei aqui uma fibo do topo, do fundo ao topo. Essa zona para mim era uma zona bem interessante, tá? De venda. Ele acabou vindo um pouco mais, foi aí que a gente passou um sufoco aí. Então já comecei a pensar na baixa do ativo, pensava que ele ia perder fundo para depois ele voltar e a gente tentar pegar ele na venda. Provavelmente ia ficar de fora aí de um movimento bem legal aí se tivesse. Mas exatamente aí onde que a gente entrou, se eu não me engano, a gente entrou aí por volta desse preço, tá? De 38.800 mais ou menos. E aí a gente conseguiu aí com paciência gerar esse movimento. Então quase tirou a gente, stop aí de 400 pontos. Hoje já está gerando aí 3-1, tá? Acredito numa possibilidade muito maior, ok? Então, até agora a gente está com 1.700 pontos no bolso. Então, acredito numa possibilidade de 2.000 pontos, até mais, tá? Então, o que eu vou buscar? Eu vou buscar esses 2.000 pontos, 1.990, tá? Porque ele está muito esticado. Provavelmente ele pode vir buscar para depois voltar e fazer esse movimento e a gente pega de novo. Então, por aqui já dá para realizar quase tudo que a gente tem aí na nossa mão, certo? E depois tentar buscar essa zona. Colocar stop aqui, se voltar a gente sai fora. E aí se ele continuar a gente realiza tudo aqui para depois tentar pegar ele na volta e comprar de novo, tá? Então vai demorar semanas aí, acho que essa semana pode andar tudo isso? Pode, mas é movimentos muito grandes que acontecem, tá? Mas até semana que vem a gente vai comentar sobre isso, até esse final de mês, provavelmente a gente ainda vai estar comentando sobre isso, beleza? Então essa foi a estratégia que a gente usou para a gente estar pegando esse preço bem interessante, gerando esse movimento bem bacana aí para nossa semana passada, tendo lucro nessa semana, certo? Então acredito aí nesse movimento de alta ainda, tá? Se a gente for aumentar os gráficos, no GBP lá acontece a mesma coisa. Então o que acontece? Movimentos aí, gráfico diários maiores, certo? Perda de topo, mesmo que ele fica aqui com pavio, mas ele fecha aqui, ó, com o corpo acima, tá bom? Então, fechando o corpo acima, acreditamos nesse movimento aqui de alta, que pode continuar esse movimento de alta, ok? Então, por isso que essa zona aqui para mim era uma zona bem importante aí de compra. Se ele perdesse esse fundo, certo? Que eu estava pensando, que eu até poderia ficar de fora, ia ter um movimento muito legal aí de venda para a gente estar pegando também. Porque ele ia perder esse fundo e aí ia cair bem, para depois ele retornar para cá e fazer a queda, tá? Então, esses são um movimento que eu acredito aí para essa semana de alta dele. Pode ter uma possibilidade aqui de uma venda, ok? Mas chegando lá a gente vê o que pode estar fazendo aí dentro desse movimento em gráfico menores. Gráfico de 4 horas, para mim, essa região aqui vai ser uma região importante de 41 mil, tá? 41 mil aí mais ou menos, então vai ser uma região de resistência muito forte, então pode consolidar bastante aqui, mas vamos esperar por esse movimento realizar, se ele volta, a gente vai e mete bala de novo, até tentar pegar esse movimento aí por inteiro, essa oportunidade muito boa aí de compra dos GBPs, beleza? Então fechou, galera. Então essa é a análise aí da nossa semana. Caso você tenha alguma dúvida, tiver a oportunidade aí de falar alguma coisa, de mostrar seu gráfico de operações que vocês fazem, pode estar mandando aí no nosso grupo, certo? É para a gente bater um papo aí durante a semana. E aí a gente vai comentando sobre isso aí todos os dias. Fechou? Até mais, hein?